No capítulo 722, nosso querido protagonista diz que uma pessoa não carrega culpa por coisa que seus antepassados fizeram. Em One Piece é muito comum vermos toda a determinação e vontade sendo passada adiante. Mas e quando a culpa e crime são passados para seus descendentes e isso acaba gerando consequências avassaladoras? O que fazer então? Como fazer o ciclo de ódio parar? Como evitar que o país entre em colapso de novo por conta de ódio sendo passado para a próxima geração? O que vocês vão ver a seguir pode vir a ser um dos maiores segredos de Wano que Eiichiro Oda está guardando muito bem, mas que já nos deu dicas preciosas. Fiquem aí, que após a vinheta eu vou falar sobre a grande possibilidade do pai de Kozuki Oden estar vivo e também sobre o fato de que ele passou muito tempo cuidando de uma garotinha chamada Tama. Melhor dizendo, Kurozumi Tama. Fala pessoal, tudo certinho aí com vocês? Aqui quem fala é o Ed e esse é um vídeo que estou a fim de trazer para vocês faz um tempinho já. Só para dizer que a primeira parte desse vídeo aqui é algo que rola entre a fandom faz bastante tempo e que ganhou mais força recentemente. A segunda parte foi uma coisa que ficou na minha cabeça desde a releitura que fiz ano passado. Porém, ao vir escrever o roteiro para esse vídeo, eu fiz uma pequena pesquisa e eis que uma frase que o ADM João lá da página fala, mais uma vez se mostrou ser verdadeira. Não importa qual hipótese você pense sobre One Piece, um filipino já pensou antes. Mas sem problemas, não alterou minha linha de raciocínio, pelo contrário, só fez reforçar aquilo que eu já acreditava que possa vir a acontecer. Mas vamos logo para o que quero falar. Aposto que todos estranharam muito o fato da tal morte do pai do Oden. Poderia Kozuki Sukiyaki estar vivo de alguma maneira? Vamos analisar algumas coisinhas importantes de algumas cenas do Tenguyama Hitetsu. Tenguyama cita que nunca gostou de piratas e logo em seguida diz que também está esperando por alguém. Cita que não pode entrar na cidade por certos motivos. Quais motivos seriam esses? Ele fala que seu antecessor Kotetsu forjou a Nidai Kitetsu e o Tenguyama foi quem forjou a espada que pertence ao Zoro, a Sandai Kitetsu. Sabemos que a Ema Yami no Habakiri estava em suas mãos, porém vimos Kozuki Oden entregando suas espadas para Toki. Não vimos nenhuma vez o Tenguyama no flashback, pelo menos não vestido assim, né? Como aconteceu essa passagem das espadas da Toki para esse tal ferreiro? Por que algo tão importante foi ocultado? Com certeza tem algo aí. Vamos lembrar também que Yamato no capítulo 1000 disse que alguém deve ter mantido o diário seguro das chamas. Agora vamos onde eu quero mostrar as ligações. Primeiramente, vamos falar das bonecas Kokeshi. Hitetsu foi apresentado como um ferreiro e um colecionador de lindas bonecas Kokeshi. Kokeshi são bonecas japonesas originárias do norte do país. Elas são manufaturadas em madeira, possuindo um tronco simples e uma grande cabeça. Essa que está aparecendo aí é uma que eu comprei quando estive em São Paulo e fica aqui enfeitando minha coleção de mangás. Enfim, pra que diachos Oda daria essa informação se nunca foi mostrado ele com nenhuma dessas bonecas, pelo que me lembra? De graça não seria. Foi colocado para algo com toda certeza. No capítulo 934, recebemos a informação que Brook encontrou um poneglyph comum em um porão protegido com uma porta de pedra sólida. Ele diz que essa era uma sala estranha com figuras humanas de madeiras alinhadas do lado de dentro. Shinobu indaga que poderiam ser bonecas Kokeshi. Brook citar que estavam alinhadas fica com muita impressão que isso que ele viu poderia ser sim uma coleção. Repito, apesar de ter sido revelado que Tenguyama era colecionador, não vimos sua coleção. E essa possível coleção poderia estar na mesma sala que um poneglyph deixa ainda mais misterioso, pois sabemos muito bem sobre toda a ligação dos Kozuki e essas pedras indestrutíveis que carregam os segredos do século perdido. E bem, Sukiyaki era um Kozuki e Oda nos mostrou em um pequeno quadro que ele estava manipulando alguma dessas bonecas. É simplesmente admirável como esse autor insere essas pequenas informações que você só capta se prestar muita atenção em todos os detalhes. Quem lê One Piece com pressa não consegue absorver essas coisinhas. Recomendo sempre a galera fazer uma releitura do capítulo quando sai a tradução oficial em português lá no aplicativo da Manga Plus.
É totalmente de graça e agora em nossa língua facilita muito para que todos tenham acesso. Eu falei que esse ano essa hipótese ganhou força devido que o seiyuu, ou seja, o ator de voz de tanto Teguyama Hitetsu quanto Kozuki Sukiyaki, é a mesma pessoa. Mas Ed, isso já rolou em One Piece antes, não apenas uma vez. Sim, com certeza, mas que eu saiba, nunca antes isso ocorreu no mesmo arco desse jeito. E a Toei já deu alguns spoilers no arco de Wano, vocês sabem disso. E que tal falarmos da aparência desses personagens? Dá a impressão que o Hitetsu seja maior e o Sukiyaki aparentava ser menor, mas é que vimos ele do lado de um personagem grande como Oden, né? Ambos têm esses pelos característicos nos braços e se for comparar a orelha, a do Hitetsu é maior. Mas com Hyogoro aconteceu a mesma coisa. Há a crendice de que nariz e orelha nunca parem de crescer. Mas só que o aumento de tamanho não tem a ver com crescimento, mas com falta de resistência. À medida que os anos passam, a pele perde colágeno, se torna mais frouxa e a cartilagem a acompanha. Então, se eles forem de fato a mesma pessoa, não há motivo algum de se contestar que a orelha está maior. É devido à passagem dos anos. E pessoal, por favor, não deixe de dar aquele joinha para ajudar com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva aí no canal para fazer parte dessa tripulação. Ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Estou sempre dando o meu máximo para trazer o melhor conteúdo para vocês. E é claro que gostaria de compartilhar com o máximo de pessoas possível. Então, se você tem algum amigo aí que curte One Piece, recomende este humilde canal para ele. Compartilhe em grupo se gostou do conteúdo. Crescendo nos motiva a fazer cada vez mais vídeos de alta qualidade. Contamos com vocês. Voltando ao assunto, há algo no mangá que nos prova que Kozuki Sukiyaki morreu mesmo? É tudo muito nebuloso em relação a essa tal morte. O mais próximo que chegamos de saber mesmo sobre isso foi no capítulo 969, onde o Oden pergunta se seu pai realmente morreu de doença. E o bosta do Orochi dá apenas um sorrisinho, dando a indicar que foi por ações dele que ocorreu esse tal fato. Mas mesmo assim não sabemos o que aconteceu. Não vimos corpo que geralmente vemos quando há essas mortes no flashback. Sim, é estranho pensar que Kozuki Sukiyaki foi poupado visto o ódio que Orochi carregava por ele por considerar que ele foi o causador da ruína de seu clã. Não sabemos como ele se livrou ou se salvou, e que se isso aconteceu não rolou uma caça às bruxas, pois o Shogun de Wano vivo poderia revelar muita coisa. Também é estranho de imaginar que Oden retornou e passou 5 anos ali sem que seu pai o fosse ver. Para falar a verdade, enquanto pensava e ia anotando meus pensamentos acerca disso tudo, eu só consegui pensar no famoso clichê que já foi utilizado em One Piece. A famosa perda de memória que resolve esses furos. Quem sabe com isso, acabou conhecendo seu antecessor Kotetsu e passou a trabalhar como ferreiro. Quem sabe aí com a morte do Oden, Sukiyaki recobrou sua memória e partiu para o castelo, lugar esse que recebeu as espadas do Oden para cuidar. E também acabou protegendo o diário e deixou por ali quando viu uma criança chegando perto. Criança essa que era Yamato. Mas sim, eu sei que alguns de vocês aí também pensaram. Como isso da perda de memória explicaria o fato de que sim, os bainhas conheciam o Hitetsu. O Kiko chama ele de mestre, e caso ele tenha adotado essa imagem somente quando recobrou sua memória, levaria ao fato que a samurai só o teria conhecido nesse período em que Kinemon e os outros foram atrás de ajuda externa. Porém, Kinemon, mesmo com essa viagem e sem ter tido esse tempo, também o conhecia, visto que esse deixou para que o ferreiro ficasse de olho em Momonosuke. Então o lance da perda de memória se complica por conta dessas questões cronológicas, que só resta nos levar a crer que se eles forem a mesma pessoa, Sukiyaki por algum motivo decidiu ocultar sua identidade, a ponto até mesmo de não ir visitar seu filho que ficou no país por 5 anos. Hitetsu diz que tem motivos para não ir para a capital, mas Oden vivia na região de Kuri. É tudo tão estranho que se for parar para pensar apenas nesse ponto, chego até mesmo a ficar com o pensamento que é tudo um conjunto de coincidências. Mas eu sei que não é. Há algo aí. Somente porque não temos essas respostas não quer dizer que está descartado. Não estou aqui para revelar todos os segredos, mas para trazer o debate e trazer todos esses pontos do porquê isso possa sim ser verdade, com base no que já temos e especulando o que pode ter acontecido e o que pode acontecer. Uma das coisas que eu vejo muita gente usando para ir contra essa hipótese
é o fato de que ele não demonstrou reação nenhuma ao ver e falar com Momonosuke e ver todos os bainhas ali presentes vivos. Bem, quanto a isso eu acho bem simples mesmo de se explicar. O fato de estar usando máscara não nos deixa ver seu semblante. E outra, pensei em uma história que é de conhecimento popular e simples de ilustrar. Na história bíblica, José fingiu não conhecer seus irmãos quando o encontraram no Egito. E após eles se retirarem, José chorou bastante. Mas ele se segurou antes, pois havia um propósito naquilo. Não sabemos o propósito do porquê Sukiyaki estaria se fingindo ser outra pessoa, mas ele com certeza se emocionaria ao ver seu neto e os retentores de seu filho em sua frente. Mas ele pode ter feito assim como sua neta Hiyori, que enquanto também se fingia ser outra pessoa e ia tocar o shamisen, usava máscara. E isso é simplesmente pelo motivo de ela se emocionar. Usa a máscara para ninguém ver sua tristeza, pois no flashback do Oden, vimos ela tocando música para seu pai ouvir. Ele elogia que ela está melhorando e brinca que ela poderia tocar em seu funeral. É simplesmente emocionante. É algo pequeno, que poucos notam, mas que me pega sempre ao reler esse trecho. Falando em Hiyori usando pseudônimo, e sobre a possibilidade do antigo chefe da nação estar fingindo ser outra pessoa, eu me lembro de Dressrosa, o rei Riku, que fingia ser o gladiador Rick. E nem precisa ir muito longe para pensar em coisas do tipo. O ano está cheio de personagens que se passaram por outros, como se fosse uma peça teatral mesmo. Já citei Hiyori e Murasaki, mas vamos aos demais exemplos. Shutemaru e Ashura Doji, Kamazou, Retalhador e Killer, Kyoshi e Denjiro, Kikunojo e Okiko, Gyukimaru e a Raposa Onimaru, Tonoyasu e Shimotsuki Yasuye, Vovô Ryo e Ryogoro das Flores. E com certeza deve ter mais que se passaram por alguém com pseudônimo e depois se revelou ser outra pessoa. Tem muito disso no arco e deve continuar. Agora, se Kozuki Sukiyaki estiver vivo, vai acontecer algo muito louco. Nico Robin não será a única do mundo que sabe ler os poneglyphs. E mais, ele ia ser o único a deter as informações de como era todo o processo de escritas dessas pedras. Ele poderia vir a ensinar tudo isso para o futuro Shogun de Wano, Kosuke Momonosuke. Mas por imaginar que Robin tem que continuar sendo especial, por aparentemente ter apenas ela que consegue ler os escritos, me faz ver uma aura de morte pairando sobre ele, caso Hitetsu venha a ser Kozuki Sukiyaki. Pô, o cara mal vai reaparecer e vai morrer? Por que não? Quando foi revelado que Tonoyasu era na verdade Shimotsuki Yasuye, foi no momento em que ele veio se sacrificar. Seria muito bom se ele aparecesse na guerra levando a Ami no Habakiri, que vai pertencer ao Momonosuke. E uma ocasião muito boa de ver ele aparecendo seria ali contra o Orochi, nem ferrando que eu acredito que ele tenha morrido de novo. Essa Akuma no Mi dele é um treco bem chato. Caso Hiyori esteja por ali também, e tenha sido ela que ajudou a cuidar dos bainhas, poderiam também se encontrar e assim cumprir o que queria, derrotar o Orochi com suas próprias mãos. Com a ajuda de seu avô seria melhor ainda, e seria um momento excelente para esclarecer todas essas questões. E a partir daqui eu começo a entrar mais na segunda parte do vídeo. Vamos relembrar como tudo isso se iniciou da questão do banimento do clã Kurozumi. Anos atrás, o Kozuki, que era o Shogun em questão, não tinha filhos. E então os 5 daimyos, que eram cada um de um clã, estavam se questionando quem seria o próximo e cada um, segundo a Higurashi, se achava ser o melhor candidato. O avô do Orochi era uma pessoa gananciosa. Planejou o assassinato de todos os outros e mesmo por conta de tudo isso, o Shogun tendo ficado doente, ele acabou tendo um herdeiro. Nasceu Kozuki Sukiyaki. O plano do Kurozumi acabou sendo exposto e ele foi forçado a cometer seppuku. Porém, além disso, todo o plano foi desfeito. Tomaram o castelo, o poder, o território e até mesmo a dignidade daqueles que nem tinham ligação com o plano do responsável. E bem, isso gerou consequências catastróficas. Sim, eu sei que Orochi é um filho de Kenga, Zé Ruela, ganancioso do cacete, mas será que ele teria feito isso se não tivesse sofrido por conta de seu sobrenome? Quando a educação não é libertadora, o desejo do oprimido é ser o opressor. Não estou eximindo o atual Shogun de Wano de culpa alguma pelos seus crimes. Só quero atentar para que, se acabar essa guerra e eles não resolverem essa questão, uma hora no futuro pode sim rolar uma guerra pelo trono de novo.
Nenhum dos Kurozumi que passaram fome e foram maltratados por conta de seu sobrenome são culpados pelos crimes do Orochi e de seu avô. Tirando aqueles que conspiraram com ele, não sabemos de informação de algum outro. Só sabemos que eles se espalharam pelo país sem dignidade alguma. Isso tem que mudar. O próximo Shogun tem que se atentar a essa questão. Até mesmo Oden cita no capítulo 968 que o clã Kurozumi eram responsáveis por aquele incidente terrível. Se a mentalidade não mudar, se não buscarem reparação e tentar levar dignidade para esse povo novamente, isso vai retornar. Pois é assim que acontece ao longo de algumas ficções e de nossa história mesmo. A Guerra dos Tronos não pode acontecer novamente, pois quando se joga o Jogo dos Tronos, você vence ou você morre. Não existe meio termo. Mas se Sukiyaki for mesmo Hitetsu, ele já deve ter percebido que nem todos os Kurozumi são maus, que uma simples criança não tem culpa por ter nascido com o sobrenome daquele que um dia conspirou contra o trono. Percebeu que uma Kurozumi sofre, passa fome e só tem direito a comer arroz 2 vezes no ano por falta de dinheiro. Que uma simples criança, por ter esse sobrenome, pode viver na miséria em um local onde pessoas morrem por não ter alimento. Ele deve ter percebido que uma Kurozumi pode sim se aliar aos Kozuki e ajudar na luta pela liberdade do país. Ele pode até mesmo se importar com uma Kurozumi a ponto de querer que nenhum mal a aconteça, pois lembremos que ele é um colecionador de bonecas Kokeshi. Algumas versões dão que o significado para Kokeshi é crianças perdidas. Essas são bonecas que simbolizam a alma das crianças, e ter elas faz com que leve todo o mal que as crianças porventura possam sofrer em vida embora. Esse é o motivo mor da boneca Kokeshi. Sim, tem grandes chances e seria incrível se a garotinha que encantou a todos nós, de fato, se chamasse Kurozumi Tama. Hitetsu está com Otama já faz um tempinho pelo visto. Ela pode muito bem ser uma órfã que perdeu os pais por conta da situação de miséria em que se encontrava. Não só apenas por conta de provavelmente serem Kurozumis, mas também por causa da situação de merda em que se encontra o país. Tamar pode ser a ponte de paz entre os clãs. Ela pode ser a prova viva de que não tem essa de que interessa de qual clã você vive. Gente podre nasce em todo canto, assim como os bons. Momonosuke tem que ir além, tem que superar seu pai e seu avô nessa questão e dar um fim em tudo isso, ajudando aqueles que sofrem por conta de todo esse incidente passado. É isso que um grande líder tem que fazer, zelar pelo bem de todos, principalmente aqueles que estão em situação decadente. Eu confio no Oda, eu sei que ele não vai deixar o ano acabar sem que cuidem dessa situação. A morte do Hitetsu / Sukiyaki pode se dar até mesmo em um ato de sacrifício para salvar a jovem Kunoichi, que está ajudando demais em Onigashima e que com certeza cada vez mais será um alvo dos inimigos. E se ele não morrer também, tudo bem. Mas aí não teremos somente a Robin como única leitora dos poneglyphs e não sei no que isso pode resultar. Mas enfim, uma curiosidade em que me liguei foi que todos os Kurozumis confirmados até agora têm poderes de uma Akuma no Mi. Kurozumi Orochi comeu a mitológica Hebi no Mi, modelo Yamata no Orochi. Kurozumi Kanjuro comeu alguma fruta que envolve dar vida aos seus desenhos e até mesmo fazer uma chuva de lâminas de tinta. Kurozumi Higurashi tinha Mane no Mi e essa fruta agora pertence ao querido Bon Clay. E a fruta que agora é do também querido Bartolomeu era do Kurozumi Semimaru. Frutas que pertenciam a pessoas tão desprezíveis agora são de personagens tão queridos por todos. E acabei me ligando aqui agora que muito provavelmente Kanjuro vai morrer e sua fruta vai ficar dando sopa por aí. E bem, Carrot já mostrou seus dotes artísticos. Será, seu Oda? Ó, já tava eu aqui saindo da intenção em citar todos esses Kurozumis que são akumados aí. E claro que todos sabemos que Tama também possui a Akuma no Mi, a Kibi no Mi. Seria apenas mais uma coisa a se considerar nessa hipótese toda, que espero que se concretize, pois seria lindo ver o país de Wano se reerguendo e assumindo seus erros do passado, e cuidando disso para que não volte a acontecer no futuro. Outra criança que seria muito interessante em ser também uma Kurozumi, até mesmo para mostrar que não apenas uma de bom coração, falo da Toko. No primeiro Vivecard de Wano é dito que Yasuie não é pai biológico da Otoko. Ele encontrou ela quando ela perdeu os pais e a levou para casa. Yasuie provavelmente não deve ter se importado caso esse seja o sobrenome dela. No passado,
quando ele questiona Orochi por conta de seu sobrenome, não o faz com raiva. Dá a sensação que ele o pergunta pois aquilo era algo importante de ter sido comentado. Seria bem interessante, pois aqui veríamos um Shimotsuki adotando uma Kurozumi. Pelo renome do Yasuie, isso seria uma coisa e tanto em quesito de importância e relevância para o país. E quanto aos Kurozumis que eu falei que são todos akumados até o momento, a Toko já comeu uma Smile. E é isso, pessoal. O que acharam de tudo isso? Querem que o pai do Oden esteja vivo? Achariam legal se Tama fosse do clã Kurozumi para que seja uma ponte para resolver toda essa intriga de anos? Não deixe de comentar a opinião de vocês aí, por favor. Eu posso demorar, mas eu leio todos os comentários e o feedback de vocês é importantíssimo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Agradeço todo o apoio de vocês até aqui. Se cuidem direitinho aí. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.